aí, sejam bem-vindos a mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Praticamente já finalizando aí o trimestre, né? Penúltima lição, lição 12ª, que tem como título Lidando com passagens bíblicas difíceis, né? Será que existem textos difíceis de se entender na Bíblia? Sim ou não? E por quê existem textos difíceis, passagens difíceis, né? É interessante frisarmos uma coisa. O grande objetivo de Deus, né, para que nós entendamos a palavra dele, é entender o assim diz o Senhor, e não o assim diz os homens, né? E não o assim diz os pastores, ou as placas de igrejas, ou as vãs doutrinas, enfim. O objetivo maior é esse, o assim diz o Senhor. E aí, nós temos aqui um verso para memorizar, que está em 2 Pedro 3, versos 15 e 16, que diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ok? Então aqui, o contexto dessa mensagem, desse verso, né? O contexto aqui é que a maior esperança do cristão deve ser a volta de Jesus, né? Esse texto aqui de 2 Pedro tem como contexto a volta de Cristo. Então Pedro aqui, ele reconhece que o apóstolo Paulo escreve coisas difíceis que os ignorantes distorcem. Agora tem uma coisa, esse distorcer, esse deturpar, tem um preço, tá certo? Então você, meu irmão, você, minha irmã, entenda que distorcer, deturpar, não ser honesto com o texto bíblico, não ser sincero com o texto bíblico, tem um preço. E o preço é que causa destruição na vida de quem faz isso. Ok? O preço é esse. Então, vamos entender que não vale a pena tentarmos entender as Escrituras Sagradas sem a influência divina do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Se alguma vez você pensou que vale a pena, não vale a pena. Não tente, não dá certo. Somente com a influência do Espírito Santo de Deus é que há a possibilidade de entendermos, né, totalmente, não somente uma parte, totalmente as Escrituras Sagradas. Pedro aqui, ele não diz que todas as coisas são difíceis de entender, não. Mas que apenas algumas são, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, como diz o texto. Algumas dessas declarações desafiadoras podem nunca ser esclarecidas aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, né? É bem certo que haverá um momento chamado de milênio, onde os salvos irão ser esclarecidos por Deus de muitas coisas, tá bom? A quantidade de tempo e energia mental que investimos para lidar com as dificuldades de alguns textos bíblicos revela a importância que a Bíblia tem para a minha e a sua vida, tá bom? Então esse tempo que você passa dedicando ao estudo da palavra, e esse tempo que eu passo, isso revela para Deus, né, a importância que a palavra dele tem na nossa vida, na vida da gente, ok? Possíveis razões para aparentes contradições. Ora, meu querido, se tudo fosse fácil de se entender na Bíblia, né, para que então estudá-la, né? Então,
tudo na palavra de Deus tem os seus objetivos, tem os seus motivos, né? Existem objetivos pelos quais Deus criou a Bíblia. Existem? Sim, existem. Você quer que eu cite alguns deles? Vou citar, né? Um dos objetivos pelos quais Deus criou a Bíblia é para converter os homens, né? Para que nós, seres humanos, nos convertamos, né? Saiamos do caminho errado para o caminho correto, façamos a conversão, né? Esse é um dos motivos. Quer outro motivo? Libertação, né? A palavra de Deus nos liberta através do poder da Santíssima Trindade. Quer outro motivo? Salvação. A palavra de Deus nos conduz ao Salvador, ou melhor dizendo, ao único Salvador, que é Cristo Jesus. Então existem vários motivos, né? Nenhum estudioso honesto das Escrituras negará o fato de que existem na Bíblia assuntos difíceis de se entender. Isso não deve nos perturbar. De certa maneira, essas dificuldades devem ser esperadas. Afinal, somos seres imperfeitos e finitos e não temos um conhecimento abrangente de todas as áreas do aprendizado, muito menos das verdades divinas. Portanto, quando o ser humano finito tenta entender a sabedoria infinita das Escrituras, haverá algum impedimento. Essa dificuldade, contudo, não prova de maneira nenhuma que as declarações da Bíblia sejam falsas. Olha, entendamos isso aí, viu, irmãos? Há limite, sim, para a nossa compreensão. Nossa compreensão, ela é limitada, né? Entendeu? Então, há limites. As pessoas que começam a questionar as primeiras páginas das Escrituras, é claro, aqui está se referindo ao relato da criação, por exemplo, podem em breve também ser levadas a colocar em dúvida e incerteza grande parte do restante das Escrituras. Então, entenda que contradição, né, não é... Entenda que contradição não é uma realidade da Bíblia, mas contradição é quando nós passamos a questionar a Bíblia. Isso é contradição, ok? A escritora norte-americana Ellen White, ela afirmou o seguinte: alguns nos olham seriamente e dizem, não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? É uma opinião pessoal, né? Não creio que na Bíblia há erros. Eu não creio, né? Eu não creio que há erros na Bíblia. Entendeu? Que venham da parte de Deus. Tá certo? A autoria não é divina, tá bom? O que eu acredito é que há na Bíblia a autenticidade de autores, a autenticidade de escritores de várias culturas e idiomas diferentes. Depois temos outra coisa, os copistas, né? Aí vem a influência dos copistas. Então, da parte humana, pode sim haver algum equívoco, algum erro, mas da parte divina, da parte de Deus, não. Tá certo? Eu não creio. Abordagem sincera e cuidadosa. Abordagem sincera e cuidadosa, né? Então aqui, para começar, eu quero compartilhar um texto com vocês muito forte, que está em Hebreus 10, 22. Abram aí as suas Bíblias em Hebreus 10, 22. Olha o que é que diz. Diz assim, ó: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ok? Veja como esse texto é forte, que ele revela pra gente algo que muitos já sabem. Nós não podemos abrir a Bíblia de qualquer forma, né? O texto que o autor aos Hebreus
escreveu aí, muitos dizem que o autor dos Hebreus é Paulo, outros falam que é Apolo, outros falam que é Lucas, mas os eruditos, né, ainda não está definido. Por isso que eu me refiro ao livro de Hebreus assim, eu falo o autor de Hebreus, né? Então, ele está dizendo, o autor de Hebreus, que a gente não deve abrir a Bíblia de qualquer forma. A gente, para abrir a Bíblia, o correto é que a gente passe por um processo de santificação, de purificação, que a gente ore, né? Que a gente esteja na presença do autor da Bíblia para poder abrir a Bíblia. Não é assim de qualquer forma. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue entender algumas coisas também, né? Porque a gente acha que a Bíblia ela pode ser aberta de qualquer maneira, ela pode ser manuseada de qualquer forma, e isso não é uma verdade. Ok? Então, esse texto é muito bom. Tá certo? Então, aqui em 1 Crônicas, o Esdras ele escreveu o seguinte, que Deus se agrada da sinceridade. O Salomão, em Provérbios, ele diz que Deus é escudo para os que são sinceros. E o Paulo aqui em Timóteo, ele diz que devemos tomar cuidado com as doutrinas falsas. Agora veja uma coisa. Se não formos honestos com o texto bíblico, né, sinceros, de que adianta a nossa preparação? Será que há uma preparação se a gente não for honesto, se a gente não procurar ser sincero com o texto bíblico? Não é? Então, a sinceridade nos resguarda de fugir de quaisquer dificuldade ou de tentar ocultá-las. A honestidade também nos impede de dar respostas superficiais, de qualquer forma, né? Até ensinar coisas para as pessoas que a gente realmente não sabe, que realmente não suportam a um exame minucioso. Deus se agrada da sinceridade, da integridade, tá bom? A busca deve ser pela verdade. Por quê? Porque somente ela liberta, né? Somente ela liberta. Entendeu? Tomara que não seja eu e nem você, mas haverá pessoas que passarão uma vida inteira, né, achando que está estudando a Bíblia, que está crescendo, que está aprendendo, e no final tudo será em vão. Por quê? Porque algumas pessoas, tomara que não seja eu e nem você, não eliminaram o eu para aprender do autor da Bíblia, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente cai nesse equívoco, entendeu? Então, a abordagem deve ser sincera e cuidadosa, ok, meus queridos irmãos? Abordagem humilde, né? Tiago, ele escreve aqui, ó, ele diz que Deus agracia aos humildes. Esdras escreve, ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se humilhar de todo o coração, Deus sara a nossa terra. Né? Sarar a nossa terra é sarar a nossa alma. Né? É quando nós vivemos com a alma sarada, a alma saudável, a nossa vida é diferente. Né? A visão é diferente. Os objetivos são diferentes, os focos, tudo é diferente. Né? A alegria não é passageira. Tá certo? Então, por que a humildade é importante quando tentamos entender passagens difíceis das Escrituras? A humildade é importante porque somente a mente humilde poderá enxergar a luz. Somente. Né? Muitas pessoas chegaram a maravilhosa compreensão e humilhante percepção de que são dependentes de algo e de alguém além de si mesmas. Elas percebem que não são o padrão de todas as coisas. Ô, meu querido, eu e você não somos o padrão, eu e você não somos a prioridade, né? Eu e você não somos o importante. Não. Eu e você somos os aprendizes. Eu e você somos os seguidores, não é? Os adoradores.
professor da Bíblia só existe um, que é Cristo Jesus. Tá bom? Somente. O restante, todos nós, pode ser o maior doutor em teologia, renomado, continua sendo aluno da Bíblia, aluno de Cristo. Não tem jeito. Todos que forem à palavra de Deus em busca de orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras. Mas precisa de um posicionamento adequado, né? Precisa de um posicionamento adequado, ok? Achei interessante aqui o que tem no rodapé da lição, que diz assim: como equilibrar corretamente a humildade e a certeza? Como? Eu só conheço uma maneira. Se você conhecer outra, não tem problema. Você compartilhe, tá bom? A maneira da gente equilibrar humildade e certeza é somente nos colocando na balança da justiça divina. Tá bom? Somente dessa forma. Somente a justiça divina pode equilibrar isso aí na vida da gente. Humildade e certeza. Porque se isso partir da gente, fica difícil de harmonizar essa humildade para chegar a essa certeza, né? Aí a lição pergunta assim no rodapé: como você responderia à acusação? É uma acusação que fazem aos adventistas, né? A nós. Que acusação é essa? Ora, como os adventistas podem ter tanta certeza de que estão certos sobre o sábado e que a maioria das outras pessoas estão erradas? Ora, isso é muito simples. Isso é simples demais. Nós, adventistas, temos a certeza de que a validade da guarda do sábado ainda vigora. Essa certeza da gente não vem pela placa da igreja, não. Essa certeza da gente não vem pelo pastor, nem pelo escritório da igreja, nem pelos pioneiros da igreja, não. Essa certeza da gente vem pelos escritos sagrados. Então, se vem pelos escritos sagrados, isso é uma verdade incontestável. Incontestável. Tá bom? Por isso que nós temos essa certeza, né? E aí sim, com humildade, através da balança da justiça divina, porque isso está contido nos escritos sagrados. E aí a gente não pode rasgar a Bíblia, nem tirar o que está escrito, tá bom? Determinação e paciência. Meu querido, sem a influência do Espírito Santo não dá, não vai, tá bom? Sem a influência do Espírito Santo não dá certo, de maneira nenhuma, tá bom? Aqui pergunta o seguinte: por que a determinação e a paciência são importantes na solução de problemas? Sabe por quê? Porque a influência do Espírito Santo, aí eu volto para o Espírito novamente, essa influência ela é a força causadora, ela é a força que move, né? A determinação e a paciência, ela é a força que gera essa determinação e essa paciência. Nós só vamos ter essa determinação e paciência, né, quando recebermos esses benefícios do Espírito para que a gente expresse esses frutos. Fora isso, não tem como, tá bom? Não tem como. Tem pessoas que abrem a Bíblia para estudar como um fardo. Não tem essa influência do Espírito. Não tem essa paciência, não tem essa determinação, tá bom? É um tormento fazer um ano bíblico, é um tormento, se o texto for um pouquinho maior, já fica cansado, já fica aborrecido. Então, essa determinação e essa paciência é influência do Espírito Santo, né? Tá certo? Antes de tudo, antes da gente querer ser feliz, antes da gente querer ter saúde,
da gente querer isso e aquilo outro, antes de tudo isso, precisamos aprender, ter relacionamento com um Deus Criador. E depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É bem gasto todo o tempo que passamos estudando a Bíblia para descobrir mais sobre o seu significado e a sua mensagem. É o tempo mais valioso que existe. É o tempo que a gente investe no estudo da palavra de Deus. Pelo menos o meu tempo mais valioso é esse, o tempo que eu passo com Deus estudando a sua palavra. Tá certo? Porque é através desse momento, é através desse tempo que eu posso contribuir com o meu próximo, que eu posso contribuir com a minha família, que eu posso oferecer o meu melhor de mim, né? Através desse tempo que eu passo pelo processo da santificação, da conversão, tudo é através desse tempo que a gente passa com Deus. Então, é um tempo valioso. Não tem preço para esse tempo. Algumas percepções espirituais são obtidas somente depois que estamos dispostos a seguir o que Deus já nos disse para fazer. Portanto, seja persistente e paciente em seu estudo da Bíblia. Afinal, a paciência é uma virtude dos cristãos. Mas deixa eu completar aqui o que não tem aqui na lição, né? A paciência é uma virtude dos cristãos que buscam o batismo do Espírito Santo todos os dias. Tá certo? Se eu e você formos um cristão, vivermos um cristianismo que a gente nem pensa no Espírito Santo, que a gente não está preocupado com a presença do Espírito, com a busca pelo Espírito, com o crescimento, essa paciência não vai chegar não. Na minha nem na sua vida não. Tá bom? Por que não precisamos ter medo quando nos deparamos com uma passagem difícil das Escrituras? Por quê? Por que a gente não precisa ter medo? Porque existe um alguém, existe um ser, que a função dele é revelar toda a verdade contida na Bíblia. Quem é essa pessoa? Isso mesmo, se você falou o Espírito Santo, é Ele mesmo. A função do Espírito é nos guiar a toda a verdade, tá certo? Mas será que esse Espírito, ele está disponível? Só abrindo a Bíblia para ver. Lucas 11:13. Abra aí Lucas 11:13, para você saber se esse Espírito que guia a mim e a você e a todos, a toda a verdade bíblica, ele está disponível? Lucas 11:13. Olha só que maravilha. Lucas 11:13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Sim, evidentemente. Evidentemente. Ok? Então, abordagem bíblica e com espírito de oração. Existe também uma promessa bíblica, né, que diz que há a possibilidade de nós entendermos tudo, absolutamente tudo que está na Bíblia, tá bom? Abra sua Bíblia aí em João 16:13. João 16:13. Olha o que é que diz. Evangelho de João 16:13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará apenas uma parte da verdade. É assim? Não. A toda a verdade. Ele guiará a toda a verdade. Porque não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
as coisas que hão de vir. Precisamos ter medo? Não, nada de medo, ok? A melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria Bíblia, né? Devemos de fato usar a Bíblia para compreender a própria Bíblia, em vez de usar fontes extra-bíblicas. Que fontes são essas? Filosofia, ciências, né? É um livro de romance, é uma coisa que é ocular, não, de forma nenhuma, é Bíblia. De Bíblia para Bíblia, não é? Somente em oração, além de entendermos a melhor, somente em oração, além de entendermos melhor, eu quero dizer, a Bíblia, somente em oração, a minha e a sua alma vai respirar da forma que é para ela respirar. Somente em oração. Não adianta a gente negligenciar, não é? Um momento tão valioso, precioso, que é de orar. Quando Deus nos guia mediante seu Espírito Santo em resposta às nossas orações, Ele não contradiz o que revelou na sua palavra. Amém? Então eu quero concluir fazendo uma pergunta para todos nós. Você quer realmente entender de verdade a palavra de Deus? Quer? Então pronto. 4 coisas. Busque a honestidade com os textos bíblicos que vêm do Espírito. Busque. Busque a humildade que vem do Espírito Santo com o texto bíblico. Busque a paciência necessária que vem do Espírito Santo para você estudar a Bíblia. E ore muito. Pronto. Façamos isso aí, faça isso aí e tudo dará certo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue restaurando a sua vida, a vida da sua família, que o Senhor continue restaurando todas as pessoas que nos rodeiam, toda essa humanidade, os nossos familiares, que Deus continue restaurando, buscando, convertendo, alcançando os corações dos estudantes da Bíblia, tá bom? Mais uma vez eu digo, o fato da igreja estar fechada não deve ser um motivo para nós desanimarmos, porque o Senhor está presente, está trabalhando e a cada dia Ele nos visita, a cada momento Ele está conosco. Ele mesmo disse em sua palavra que não haveria momento que nós estivéssemos sozinhos, porque Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai de amor, graças te damos por mais um estudo da Tua palavra. Estamos praticamente concluindo mais um trimestre maravilhoso. Nos ajuda, nos dá saúde para que a gente continue aí avançando rumo às mansões celestiais. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada pessoa que viu esse vídeo, que vai ver esse vídeo. Alcança os corações e que haja sempre salvação em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e Deus te abençoe. Inscreva-se aí no canal, tá bom? Deixe aí a sua análise, faça o seu comentário e fica com Deus. Um abraço.